Boa noite. Tá me ouvindo, Nayara? Já vou entrar, tá? Já estou entrando. Já entrei, na verdade. Boa noite, professora. Boa noite. Estou só abrindo aqui o material. Já avisei a galera. Ah, tá. Obrigada. Avisa, por favor. Professora, só não está aparecendo a sua foto. Apareceu aqui que é o vídeo da webcam. Diz que não está detectando webcam. Não sei por quê. Mas vai aparecer o slide. O slide ainda não apareceu aqui. Ainda vou mandar, ainda não abri. Estão vendo aí? Sim. Então, bora lá. Gente, hoje nós vamos aprender estratégias de ensino e como montar uma palestra. Na nossa última aula, antes, né, de tantos feriados, deixa eu retomar aqui a, a aula, que eu acho que ainda está pausada. Tá aqui. Tá gravando. Na última aula, antes de tanto feriado, a gente trabalhou, na verdade, como construir um projeto, certo? E agora nós vamos aprender o que é uma estratégia de ensino e vamos aprender a como montar uma palestra, tá? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Estão vendo aí o slide ainda? Estão? Sim, professora. Então pronto. Então vamos lá, gente. Vamos aprender hoje como montar uma palestra, que é uma estratégia de ensino, tá? A estratégia de ensino são técnicas que utilizam diferentes meios e condições para favorecer a aprendizagem. São técnicas que você deve usar para que os alunos se apropriem de novos conhecimentos com mais facilidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu disse que nós temos o público dos jovens na escola. A nossa disciplina, o foco são o quê? Os jovens na escola. Trabalhar diversos temas importantes da atualidade
sobre a sociedade, temas diversos com os jovens, ensinar para eles, instruir, explicar, debater diversos assuntos. Mas para que você debata certos assuntos para os jovens, nós precisamos de estratégias de ensino. As estratégias de ensino são meios da melhor forma de passar certas aprendizagens, certos conteúdos, certas informações e formas de debater certos temas importantes. Então, isso que é a estratégia de ensino, é eu planejar, buscar meios da melhor forma de passar o ensino para os alunos, no caso dos jovens. Até porque o público dos jovens, como a gente viu na aula sobre características dos adolescentes, o que a gente percebeu? Que os jovens é um público que a gente precisa muito buscar meios de como atraí-los ele para nossas aulas, na verdade, porque eles rápido se dispersam. Fazer isso? Oi? Estamos escutando? Alguém falou aí? Querem falar alguma coisa? Não, foi só interferência. Tá, continuando. Então, são meios de facilitar a aprendizagem, porque esse público, ele é o quê? É o público que rápido se dispersa, é um público que, para você conseguir a atenção deles, você tem que despertar os interesses deles, você tem que fazer com que o que você está explicando de informação seja interessante, seja atrativo, seja legal. Ele precisa perceber que aquele tema é importante para a vida dele, que ele pode usar na vida dele em algum momento aquele tema, que ele pode refletir, que pode fazer isso tornar um cidadão melhor, fazer ele crescer, evoluir, amadurecer, dependendo do tema que seja debatido, vamos supor, sobre as drogas, sobre o bullying, sobre mercado de trabalho, sobre, por exemplo, feira vocacional, de escolher a disciplina que quer trabalhar, disciplina não, a área que quer trabalhar. Então, para a gente atrair a atenção desses jovens, nós precisamos utilizar estratégias de ensino para facilitar essa aprendizagem do jovem, dependendo de qual tema for, certo? Por isso que eu comecei primeiro com o projeto, porque a ideia que você tiver para debater ou falar sobre algum tema com ele, você primeiro tem que expressar essa ideia toda no projeto. Então, por isso que eu comecei com o projeto. Agora, eu vou apresentar, a partir de hoje, estratégias de como favorecer essa aprendizagem, que pode ser por que meio? Por palestras, por peça, por roda de bate-papo, por mesa redonda. Vamos ver outro. Deixa eu ver, peça, como eu já falei. E hoje nós vamos começar com a palestra. Como fazer uma palestra nas salas de aulas, nas escolas, com os jovens, certo? E essas dicas que eu vou dar para vocês hoje, essa informação de como montar uma palestra, vai servir para vocês não só para a escola, para trabalhar com jovens, mas vai servir para a vida de vocês, tá? Porque eu vou trabalhar a questão de como falar em público, como montar um slide. Então, várias características, várias informações importantes que vocês vão também estar utilizando em outras áreas da psicologia que vocês podem estar atuando, que vocês vão atuar. Por exemplo, eu vou ser um palestrante sobre tal tema. Eu trabalho numa empresa onde eu vou precisar realizar palestras. Ou seja, não tem nada a ver com a área da educação, da escola e com os jovens. Mas essas dicas que eu vou dar hoje, vocês podem estar utilizando em outras áreas, em outros meios de atuação de vocês. Certo? Então, vamos começar. Primeiro, como preparar uma palestra? Alguém aqui já deu uma palestra? Vamos lá debater. Amanda, Gerlândia. Nunca tive essa experiência, professora. Certo. A Joana, a Larissa, a Josele, Mainara, a Mônica, a Nayara, Eu também não. a Érica. Eu ainda não apresentei ainda nenhuma palestra. Boa noite, professora. Não. Certo. Alguém já pensou, assim, já se viu, já pensou assim, um dia dando palestra
em alguma empresa ou em alguma escola, um evento social? Alguém já se imaginou, já pensou, se tem ou tem vontade? Sim, eu tenho, professora. Eu também Quem tenho. falou? Fui eu, a Gerlândia. Eu tenho, Ah, professora. tá. Perfeito. Quem mais tem essa vontade? Eu, Oi, Amanda, As também. duas? professora. Amanda, quem mais? Amanda, Gerlândia, só as duas. Joana. Eu tenho muita vontade, Joana. professor. Eu acho muito bonito fazer uma apresentação de um tema, explicar para as pessoas poderem entender o que a Uhum. gente quer passar. É muito bom. Perfeito, exatamente. Professora, Alguém eu já mais? Só um minuto. Professora, eu já tive a oportunidade, mas eu acho assim que a gente tem que aprender, como a Joana acabou de falar, você tem que passar informações para as pessoas entenderem o que você está falando, né? O conteúdo, né? Uhum. Não falar só por falar, Exatamente. por aprender, tenho muita vontade. Perfeito, exatamente, gente. É muito bom dar palestras e vocês podem estar utilizando muito a palestra como um recurso de aprendizagem, como uma forma de passar as informações da melhor forma. Como vocês falaram, é muito bonito, é muito interessante a gente enriquecer as pessoas com informações importantes, com informações necessárias. Então, hoje, como vocês falaram, a gente não pode passar as informações de qualquer forma, né? É igual vocês, quando vocês, com certeza, porque eu já fui aluna, vocês já devem ter falado assim, tem professor que sabe muito o conteúdo, mas não consegue passar o conteúdo direito. Né? Ah, aquele professor às vezes não, ou não sabe muito o conteúdo, mas ele tem um dom da palavra. Ele sabe lidar com o público, a forma que ele se expressa é muito boa. É uma forma muito legal e eu me inspiro nele. Ou seja, existem técnicas, existem maneiras de como montar um slide, existem dicas de como falar em público, dicas aonde vocês podem estar lendo, onde vocês podem estar vendo vídeos no YouTube de gente que ensina como lidar com o público, falar em público, ter estratégias. Eu me lembro muito bem, antes de eu defender o meu mestrado, eu li um livro sobre como falar em público e também eu vi vários vídeos, então eu peguei várias dicas, por exemplo, o que fazer na hora de quando você esquece o que você ia falar, né? Você treinou a fala e simplesmente você esqueceu o que ia falar. Então, existem técnicas de fazer, por exemplo, uma delas que é utilizar você entender rápido o que você está querendo dizer e reformular. Porque às vezes a gente se engasga por conta de uma palavra. Égua, aquela palavra, caramba, aí faz tu ficar nervosa, faz tu esquecer tudo. E aí tu tem que reformular o que tu queres falar e simplesmente se importar com a informação que tu quer passar. E não se prender, às vezes, com palavras que vai te levar ao nervosismo, ou seja, com decoreba, né? E aí existem diversas técnicas, diversas formas. E essas técnicas servem para apresentação de TCC, serve para apresentação e defesa de mestrado, doutorado e para as palestras também. Então, vamos começar. Como preparar uma palestra? O antes da palestra, o que fazer? Vamos supor que vocês nunca deram palestra, né? Que é o caso de muitos aqui. E a coordenadora da escola disse: olha, você vai fazer uma palestra para os alunos no dia tal. Você vai ter que construir, você vai ter que montar uma palestra sobre o tema das drogas, porque está tendo muita incidência de meninos usando drogas aqui, a gente precisa mostrar para eles os malefícios, o que isso pode acarretar na vida deles. E aí tu fala, caramba, nunca montei. Mas vocês vão lembrar, a professora Letícia no terceiro semestre ensinou como fazer uma palestra. Vocês não vão ficar mais, meu Deus, por onde eu vou começar? Esse material vocês podem salvar no computador de vocês, que eu vou enviar, e já ser o material de estudo para um dia que acontecer isso. Né? Então, vamos lá. Antes da palestra, o que deve ser feito? Divulgue a palestra. Então, se é na escola, para o público ir, para os alunos irem, você tem que divulgar, certo? Então, muitas vezes, má divulgação, às vezes tem um curso bom, né, que aconteceu, eu falo, esse curso é tão bom, passou e eu nem sabia que tinha acontecido.
às vezes pode ser má divulgação. Então, na escola, se você não divulgar, muitos alunos não vão. Se você não fizer uma boa divulgação, ir na sala de aula, ir com panfletos, ir com cartazes, fazer uma boa divulgação e fazer uma divulgação atrativa, onde eles falam assim, eu quero ir para essa palestra, vai ser firme, como eles falam. Ou seja, você tem que fazer divulgação e fazer uma boa divulgação para conseguir atraí-los. Por que eu estou falando de divulgação? Porque na escola, muitas vezes, você que vai ter que divulgar, não vai ter alguém, uma empresa que vai divulgar essa palestra. Desmembre da visão daqueles cursos aonde vai trazer um palestrante de fora, onde tem uma pessoa só responsável por divulgação. Na escola, muitas vezes, não é assim. Tá? Você que vai ter que divulgar, você que vai ter que entrar na escola, falar que vai ter uma palestra dia tal, com tema tal. Você que vai fazer com que a tua palestra seja legal e atrativa para eles, e você que vai tentar despertar o interesse deles pela sua palestra. Tá? Então, a divulgação é muito importante, porque não adianta você montar todo o material e não ter ninguém na sua palestra. Não é verdade? Então, tem que ser atrativo. Por exemplo, teste vocacional, você chegar na sala e divulgar, olha, gente, alguém já sabe o que quer fazer da vida, tem dúvidas, não sabe que curso escolher. Então, dia 20 de dezembro vai ter uma super palestra aqui na escola, onde a gente vai mostrar diversos cursos, onde pode tirar as suas dúvidas, onde você simplesmente pode realmente decidir aonde, que caminho quer seguir de profissão. Então, olha aí, já é uma divulgação, né? Verbal. Então, com certeza, quando você pergunta, alguém já decidiu, para jovem, né? Alguém já decidiu que curso vai fazer? Muitos podem falar, já. Mas muitos também falam, eu não sei o que fazer. E aí vai pensar, vai ter essa palestra é para mim, eu vou, com certeza. A psicóloga, ela despertou esse interesse em mim. Aqueles que já têm certeza, você pode falar, olha, nesse dia a gente vai, por exemplo, gente que tem certeza, a gente vai mostrar mais ainda sobre o seu curso, você vai aprofundar mais ainda o que você já conhece, sobre, alguém quer ser professor. Bora saber mais ainda onde você pode atuar, quanto você pode ganhar, né, em termos de salário. Então, quem já tem certeza, você pode se aprofundar mais ainda no curso que você está escolhendo, né? Então, a divulgação é muito importante. Segundo ponto, escolha a data, horário e local. Claro, isso vai estar no projeto, né? Com certeza, tudo, como eu falei, de estratégias de ensino, de metodologias, vai partir do projeto. No projeto vai estar o dia, o horário, o local que você vai realizar esse projeto, certo? Gente, um momentinho, rapidinho, que meu celular tá tocando, é algo muito importante, tá? 1 minuto, rapidinho. Oi, mãe. Tô dando não. Tá, beijo, tá. Tá. Desculpa, gente. Então, claro que a data, horário e local, né? Vai ser no auditório da escola. Isso vai estar no projeto. E, claro, isso é básico. Tem que ter o dia, né? O horário e o local. E aí, quando você divulgar, você vai informar os alunos sobre o dia, o horário e o local. Aí, antes da palestra, você tem que pensar no seu público. É uma das partes mais importantes. Como eu disse também no projeto, muitas dicas do projeto também vocês vão relembrar aqui. Tudo parte do público, entendeu? Tudo parte do público. A palestra, como eu falei, se é sobre drogas, se meu público é os jovens, é uma outra linguagem, você vai abordar de uma outra maneira. E se fosse com idosos, se fosse pessoas mais velhas, ia ser abordado de uma outra forma também. Por exemplo, se é na escola com os jovens, eu já tenho uma noção que são as características dos adolescentes. Como é? Eu tenho que, não que eu vou, por exemplo, tirar minha moral e baixar, entre aspas, de nível para me igualar a eles. Não, você é autoridade, você é uma psicóloga, você tem informações importantes e você está tratando sobre um tema importante como se fosse sobre as drogas. Mas, para você ser mais acessível, para você fazer com que eles prestem mais atenção em ti, para eles perceberem que você
conhece o mundo deles, entendeu? Que você entende o contexto deles, o que eles passam, o que eles sentem, eles vão ter mais confiança em ti. Eles vão gostar mais de ti. Essa professora é legal, que ela fala às vezes mais linguagem igual a nossa, ela entende. Então, quando você for repassar informação importante, eles vão estar prestando atenção. Por quê? Você já conquistou eles, você ganhou a confiança deles, porque você fala uma linguagem acessível, entendeu? Você entende o contexto deles. Foi quando eu dei o exemplo, por exemplo, do teste vocacional, mas vamos supor, de novo, voltando sobre as drogas. Gente, alguém já viu e conhece alguém que usa droga? Não precisa levantar a mão. Aqui tem alguém que utiliza? Algum amigo? Vocês, quando vocês vão para a festa, sejam sinceros, vocês já viram, já passaram pela mão de vocês? Você já viu gente que se deu mal por entrar nesse mundo, né? E aí fala, olha, gente, nesse dia da palestra, no dia tal, dia 20, a gente vai conversar muito sobre esse tema, porque a gente vai trazer informações muito importantes sobre as drogas. Por quê? Tem aquele teu amigo que fala, mano, é muito top, utiliza, tu não vai sentir nada, não tem nada demais. Aí, olha aí. Quando tu dá esses exemplos, não é tu que tá, tipo assim, tu tá rebaixando. Não tá te rebaixando, tu tá tendo uma autoridade. Mas tu tá o quê? Dando exemplos do mundo deles. Então, tem aquele amigo, né, que já ofereceu, fala que é tudo legal, não tem problema nenhum. E aí a gente vai conversar sobre isso. No dia 25 de dezembro, no dia 20 de dezembro, pô, já passou o dia do Natal, uma palestra. Ninguém quer, né, mano? Vai querer comer o seu peru. No dia 20 ou dia 15 de dezembro, vai ter uma palestra falando sobre isso, porque muita gente fala que é legal, mas às vezes não conhece os malefícios. Entra nessa por falta de informação, porque não sabe o que pode acarretar na sua vida, na sua saúde. Às vezes da saúde física repercute para a questão social, familiar, do trabalho. Então, de escolhas da vida, atrapalha muito. Então, muitos não têm essa informação que pode acarretar e afetar várias áreas da nossa vida. E aí, quando tu fala isso, a pessoa, né, os adolescentes vão falar, égua, será mesmo que afeta? Meu amigo só fala que é legal. Bora lá, né, ver. Então, olha aí, tu tem que despertar o interesse deles falando de acordo com o contexto deles, da linguagem deles, entendeu? Não que você vai perder sua autoridade falando novamente, né, repetindo. Então, pensa no teu público, para que quando tu fores divulgar, quando tu fores montar a tua fala, quando tu fores montar o teu slide, seja voltado totalmente para o contexto e vivência do teu público, no caso, no nosso caso, da nossa disciplina, dos jovens, dos adolescentes, certo? Esse é um dos pontos. Outro, escolha locais adequados ou adapte a sua apresentação ao ambiente. Às vezes a escola tem um auditório, é ótimo, tem uma acústica boa, um som bom, mas às vezes não. Eu já dei uma palestra para uma escola que tinha um auditório, mas dentro do auditório era super calor, não tinha ar-condicionado, entendeu? Não tinha data show, e a gente teve que alugar o data show, a gente teve que colocar ventilador de pé, ou seja, a gente teve que adaptar. Então, antes de fazer uma palestra, você tem que saber em que parte da escola eu vou fazer. Tem auditório? Ou vou fazer numa sala de aula mesmo, grande? Tem data show? E se não tiver, você vai alugar? Ou você vai fazer só mesmo com a apresentação verbal? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. E aonde é que vai estar todos esses detalhes? No projeto. Por isso que a gente viu o primeiro projeto, para depois ver as metodologias e estratégias de ensino. Então, muito importante a gente, antes de fazer a palestra, claro, pensar e escolher o melhor local na escola para fazer essa palestra. Por exemplo, uma vez a professora falou assim, olha que você vai fazer a palestra. Eu disse, bora fazer no auditório mesmo sendo quente, bora colocar ventilador. Por quê? Ela tinha dado a ideia também de a gente fazer num salão aberto na escola, tipo assim, uma quadra. Não era nem por conta do calor do ar-condicionado que era descoberto, mas o que acontecia? Os alunos se dispersavam muito, muito fácil. Por quê? Às vezes ia ser só uma turma, como era só o ensino médio,
Aí o ensino fundamental saía para o recreio, e aí estava acontecendo a palestra. E aí os alunos se dispersam, começam a olhar para a galera que está correndo, para a galera que está conversando. A palestra está rolando lá, mas como é um local aberto, como é um local onde tem várias coisas acontecendo fora, rápido eles se dispersam. Então, por isso também que você tem que ter muito cuidado no local que você vai escolher. Às vezes, mas lá é um lugar amplo, vai dar toda a turma. Mas não adianta estar toda a turma se a turma se dispersa. Se os alunos não prestam atenção em ti. Se tudo que está no lado, ao redor, é um grito na hora do intervalo, tem momentos de dispersar, é professor falando, alguma coisa assim. Então, escolha um local adequado. Se tem um auditório, ótimo. Se é melhor fazer sala de aula, se é um lugar fechado, melhor ainda. Pode falar. Professora, licença, é que tem Pode um áudio falar. ligado aí, tá chiando muito. Alguém, por favor, desliga os seus áudios. Deixa eu ver de quem é. Eu acho que é da Mônica. Mônica. Não é da Mônica, professora, já desligaram. Pode continuar, obrigada. Ah, tá. Tudo bem, então. Então, por isso que é importante a gente escolher um local adequado, entenderam? Porque na escola, lugar muito aberto, eles se dispersam. Às vezes, no lugar fechado, eles se dispersam, nós adultos, né? Se tem alguma coisa muito chamando a atenção, quando a gente fala assim, às vezes eu estou estudando, qualquer coisinha que aconteça na minha casa, eu já olho para o lado, eu já perco a concentração. Isso é normal. Com adulto acontece, imagine com jovens, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado nesses detalhes, como vocês estão percebendo. Atenção à linguagem. Quando eu falo sobre atenção à linguagem, está muito ligada à questão do público-alvo, né, que eu falei ainda agora. Você tem que ter uma linguagem acessível. Você tem que falar o mundo deles, o contexto deles, situações do cotidiano deles, para eles se verem na situação, para eles entenderem, compreenderem melhor, para eles confiarem mesmo até mais em você. Poxa, essa professora, ela me entende, cara. Ela está dando assim, professora não, essa psicóloga me entende, porque ela está dando informações que eu passo na minha vida. Ela está falando aí sobre amigos que oferecem, já aconteceu isso comigo. Eu já fiquei tentado, mas eu, graças a Deus, vamos por recusei. E ela está falando exatamente isso. Não, ela está falando de um familiar, quando a gente tem algum familiar que está nesse mundo. Como é que a gente pode ajudar? Eu já sei como eu vou ajudar aquele meu tio, aquele meu amigo, ou aquele, sei lá, alguém da minha família. Ou seja, tu tem que falar exemplos que eles se encontrem. Às vezes eles não fumam, às vezes não tem ninguém da família, mas tem às vezes um amigo, alguém da família que ele pode estar auxiliando, que ele pode estar ajudando, entendeu? Conversando. Então, por isso que você tem que trazer exemplos do cotidiano deles, do contexto deles. Vocês não vão para festa? Vocês nunca viram uma festa acontecendo isso? Eu me lembro muito bem que eu fui numa escola, lá perto de casa, e os meninos eram de ensino médio. Eu não sei se era primeiro ano, se era segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Ou seja, tudo de menor idade, né? Mas eles falavam, esse final de semana tu vai pro croco. Então a gente acha, menino de ensino médio, não vai para essa escola, não vai? Não usa? Isso, gente. Tem realidades e vocês com certeza sabem disso. Realidades diversas. Com certeza vocês sabem de várias situações, né? E na escola não é diferente. A escola é o recorte da sociedade. Então ali tu vai encontrar meninos que utilizam, que tem amigos que utilizam, entendeu? Então, às vezes tem aluno que está realmente perdido às vezes. Então tu precisa trazer essas informações, mas tu precisa tocar neles. E tu só vai tocar se tu falar a linguagem deles, se tu der exemplos do cotidiano. Se tu falar coisas fora do contexto deles, no entendimento deles, eles não vão nem prestar atenção em ti. Eles não vão nem ligar, essa professora não me entende. Ela acha que eu uso porque eu quero, não sabe o que eu passo na minha vida, entendeu? Então, e outras coisas. Então, tu tem que ter muito cuidado com o que tu falas também, entendeu? Tem que ter muito, muito cuidado com a forma que tu faz, o que tu vais falar, o exemplo que tu vai dar, a crítica que tu vai dar, até porque a gente vem de um mundo hoje em dia muito cheio de opiniões, né? De ideologias diversas, aonde possa ter gente que fale, professora,
tem nada demais de utilizar. Eu acho que deveriam até legalizar. E aí tu vai ter que estar preparado para esses tipos de perguntas, esse tipo de enfrentamento, esse tipo de crítica, entendeu? E aí tu vai ter que ter jogo de cintura, porque tu pode escutar diversos debates naquele momento, ainda mais com os jovens, que hoje em dia os jovens estão cheios de opiniões, né? Porque a informação está aí, eles conseguem informações muito fáceis, e até mesmo vocês aqui, não sendo na situação de palestra, já podem ter se confrontado em situações assim, putz, a pessoa veio com meu filho ou alguém, tipo assim, é o meu sobrinho, eu já vi situações de jovens que defrontam com temas bem polêmicos e é totalmente diferente do que eu penso, do que eu tenho de ideia, de seguir. Então, na escola é a mesma coisa, tu vai encontrar vários adolescentes com várias ideologias, com pensamentos diferentes, ou seja, a diversidade mesmo. E aí tu tem que ter muito cuidado do como tu falas, da forma que tu falas. Realmente, às vezes, parece que é pisar em ovos, né? Você vai, para não ferir ninguém, para não, não posso falar, para não atingir ninguém, né? Para não ser mal interpretada. Então, tu tem que ter muito cuidado. Então, por isso que eu dou esses diversos exemplos para vocês ter esse olhar mais amplo, entendeu? Mesmo que você ainda não vivenciar a experiência na realidade, mas você já sabe como é a realidade. Por isso que eu trago essas informações para vocês, certo? Então, alguém já passou, se defrontou com situações assim, de trazer temas, de conversar sobre temas onde a pessoa veio, principalmente jovens? Bora lá debater um pouquinho e falar um pouco. Muito caladinhos. Silvia, Mônica, Nayara, Mainara, Larissa, José, Joana, Gerlândia, Amanda, Érica. E Corrigindo, aí? professora, é Joseli. Oh, meu Deus, desculpa, Joseli. Professora, Joseli. eu já convivi com pessoas que têm diferentes opiniões, usuários de drogas, amigos mesmo, amigos de amigos, e eles têm são diferentes opiniões, né? Eles falam que é para eles se sentirem bem naquele momento, eles falam que estão passando por dificuldades em casa e não sabem como sair das dificuldades, se sair vão ficar na rua. Eles falam que é para se desligar um pouco do tempo. Enfim, são variadas situações. E eu perguntei como eles se sentiam em relação a isso. Eles falaram, olha, na hora, o momento é bom, mas depois que passa o efeito, a gente sente os sintomas. E é a pior que tem, é o pior que tem. Só que a gente não consegue parar. Tipo, é bem dividido, sabe? Ver quantos jovens estão se distanciando do que é o certo na nossa sociedade, né? Mas para eles eles falam que aquilo é comum, é normal. Entendeu? Aí eu quero saber, às vezes eu mesma me pergunto porque começou tudo, às vezes é em casa mesmo, às vezes o filho quer conversar com a mãe ou com o pai e não tem essa vez, às vezes a educação do pai, da mãe é diferente, aí trata o filho também com rigidez, não senta para Às vezes conversar. até o próprio pai usa, né? Sim, sim. E também conheço pessoas que o pai, porque tu usa, porque meu pai usa. Mas ele sabe que tu usa não. Ele fala que é errado, que ele pode, mas eu não. É tipo isso. Olha, É complicado, muito, né? é muito dividida as opiniões, muito dividida. Aí a gente como profissionais da psicologia, a gente tenta ajudar e mostrar uma maneira diferente para eles. Só que eles falam que é normal, é comum. Eles se sentem bem no momento, eles preferem um momento bem do que ficar sóbrio o tempo inteiro. É isso que eles falam. Isso que tu falou é Joseli, né? Joseli? Isso. Joseli, a gente está vivendo realmente num momento na sociedade onde tem muitas opiniões, onde divergem das nossas e muito assim. Mas eu vejo assim, se eu até estava conversando com minha família sobre essas situações,
de diversos temas, não só sobre as drogas. E eu falei assim que a gente vai escutar muitas opiniões, mas se tu sabe que aquilo que tu tem de ideia, que tu tem de princípio, de princípio, é essa a palavra, de princípio, é correto, é com base boa, é o certo, você tem que falar, entendeu? Você tem que mostrar, ainda mais que vocês como psicólogos, vocês têm que utilizar o papel de vocês na sociedade. O psicólogo, ele é para isso também, né? Sim, Para abrir os sim. olhos, para Eu sempre, mostrar. Então eu você sempre tem que falar. converso. Por quê? Porque hoje as pessoas estão muito opiniosas. E às vezes tem opiniões que não estão certas. Mas elas carregam com tanto fervor aquilo que está correto, que parece que realmente é correto. Então, às vezes, o errado, ele está tão cheio de eco, que às vezes muita gente vai se guiando pelo errado. Então, o certo, ele também precisa ser dito, porque ele também pode também fazer eco e trazer outras pessoas para pensamentos corretos. E eu estou falando de diversos temas, não estou direcionando para nenhum tema, tá, gente? Mas eu vejo que é isso. Então, se vocês têm um papel de psicólogos, e hoje em dia eu vejo que nessa época da pandemia, né, vocês estão sendo bastante utilizados a área de vocês, né? Falaram que aumentou, eu estava vendo mais publicações, que aumentou 22% o uso de remédios, né, por problemas emocionais nessa época da pandemia. Então, vocês estão sendo muito utilizados, então, vocês estão sendo muito buscados. Então, vocês são porta-voz de falar o caminho, o certo, entendeu? Então, falem. Eu sei que o psicólogo, muitas vezes, ele tem que ficar muito neutro em diversas situações, porque ele não pode também adentrar tanto na vida do paciente, né? Ele precisa que o paciente também tenha livre-arbítrio e escolha. Mas você precisa mostrar, eu vejo dessa forma. Você precisa, eu como professora, por exemplo, eu preciso mostrar o certo, eu preciso debater sobre diversos temas, porque vem muitos jovens cheios de opiniões muito formadas, bem debatido, que parece que realmente Professora, é certo, e às vezes não é. Pode falar. é por isso que surge muito essa divisão de opinião, né? Porque usar a palavra certo, eu acho assim que é um pouco radical, porque um olhar mais amplo, como nós que estamos estudando psicologia, esse olhar mais neutro, tende muito a de não ter esse julgamento, né? Pelo que eu leio algumas coisas aqui. Analisar, tem essa análise mais ampla e, ao mesmo tempo, empática e esse olhar amplo. Então, falar o certo é algo um pouco, assim, que eu posso dizer, que tem muito esse conflito, porque o que é certo para mim não pode ser certo para a senhora e nem para as meninas que estão aqui, né? Eu entendo assim. Uhum. Sim, E também, exato. professora, e também, assim, hoje, para você conversar com um jovem, então não tem que ir falando para assustar eles, porque na primeira oportunidade eles se saem, eles se fecham, eles começam a não falar mais nada na tua frente. Tu tem que achar uma maneira de não atingir eles de uma maneira que eles se afastem. Pelo contrário, tu tem que, pelo menos, passar para eles que tu entende a situação e que você vai estar com ele, independentemente da escolha dele, entendeu? Que é assim que você vai puxando ele para o teu lado e ensinando Exatamente. o que é errado e o que é certo. Professora, Exatamente. depois a senhora, quando a colega terminar, a senhora me dá a palavra. Tá, pode falar. Acho que ela já terminou. Já? É o seguinte, quando eu estava iniciando o curso, no primeiro semestre, eu comentei com uma amiga que ela tem uma ONG e ela ficou maravilhada. Aí nós fomos conversar sobre trabalho, né? Ela também trabalha com eventos. E depois que o filho dela morreu, né? Que mataram o filho dela no sequestro, ela fundou, né? Esse apoio, é o Movida, apoio à família,
que perde Sim. parente e tudo mais. Aí a gente estava conversando sobre trabalho e, de repente, ela falou assim para mim, hoje, que bom, nossa, vai ajudar muito. Olha, Gerlândia, sabe o que precisa? Que precisa para esse jovem, principalmente os jovens de classe alta, média e alta, são ajudas que essa semana teve uma professora nossa que comentou que atende um paciente, né? Parece que é de São Luís, se não me engano, porque ele não procurava atendimento, né, psicológico lá na cidade dele, porque é um pouco assim de vergonha, né? Porque ainda tem aquele negócio que as pessoas pensam que psicólogo é para cuidar de doido, né? Aí o que Verdade. acontece? Uhum. Ela a avó desse menino, né, que morreu, é muito conhecida. Eu vou citar, mas acredito que todos aqui conhecem. O pai do jovem que procurou a minha amiga, né, procurou ajuda. Ele estava contando, ele tem muito dinheiro e ele chorava igual uma criança, porque ele perdeu o filho dele para as drogas, entendeu? E uma overdose, ele morreu de overdose. E a avó Eita. dele morava aqui pertinho, até eu brincava, eu dizia, eu vou apresentar minha filha. E aí ele não imaginava que um menino tão jovem tivesse tão jogado, sabe, nas drogas. E o pai dele chorava igual uma criança e dizia, amiga, dizia para minha amiga, Iranilde, amiga, eu me arrependo muito, era para me ter procurado um psicólogo, sei lá, para o meu filho, depois eu dar os bens. Foi aquele rapaz, o filho do dono do líder. Ele deu um apartamento, né, lá na Doca, deu aquele Sim. líder, deu aquele supermercado que fica no Castanheira, e aí o menino montou uma boate e ele foi a segunda vez que ele a primeira vez ele teve uma crise, aí na segunda vez morreu de overdose. Aí o pai dele chorava e dizia que tem. E aí a minha amiga disse que lá no dia, né, do julgamento, acredita que tinha um monte de meninazinha, tu olha assim, tu não diz nada, ela disse, amiga, tudo precisa de profissional e a família não leva, e eles não vão procurar, como a Jocely estava falando, que a Jocely estava comentando, né, que eles não aceitam de jeito nenhum. Então, sabe, uma coisa assim, eu estava pensando, procurando, meu Deus, como que a gente faz, professora, já que a senhora veio com esse tema, né, de palestra, de repente a senhora pode também nos ajudar, de que forma a gente, depois que nos tornar profissionais, uma maneira de divulgar, abordar, sabe, alcançar também essa classe. Olha, eu vejo assim, hoje em dia nós estamos no mundo digital, né? Então, acho que uma das maneiras que você pode estar trabalhando é pelo mundo digital. Instagram, Facebook, você postar textos de ajuda. Onde você trabalhar, tentar trabalhar e exercer seu papel da melhor forma. Vamos supor, eu que trabalho na escola, se vocês vierem a trabalhar na escola, como teve gente falou assim, a Larissa, não foi? Falou assim, o que pode ser certo para mim, pode não ser certo para você. Mas, porque a gente estava falando assim, em cima de nenhum tema, né? Mas existem certos temas que é certo, que é errado. Porque a fase que os jovens estão passando já é uma fase de muita insegurança e às vezes de muitas dúvidas, aonde não saber que caminho seguir. Então, se ele não tiver um direcionamento, a gente vai falar assim, tá, ó, o que é certo, o que pode ser certo para mim, o que não é certo para você, tá, e aí, então, aonde eu vou, para onde eu vou? Né? Mas, para alguns temas, o certo é o certo, e eu sei que é muito difícil falar isso quando são temas muito polêmicos, né? E é muito complicado mesmo. Mas, no caso das drogas, por exemplo, que foi o tema que vocês trouxeram, é necessário falar a sua visão, entendeu? É importante trazer dados, porque você vai escutar gente falando que é normal,
que não tem problema, que não vicia, que é só uma maconha. Mas aí tu não sabe se vai ficar só na maconha. A pessoa que está numa droga maior, ela não sabe se ela. Aquela pessoa que está na maconha, ela não sabe se ela. Mas tem gente que tem muito controle. Como eu já vi psicólogos falando, quem começou para a droga maior começou pela menor, né? Então, é necessário mostrar por estudos, por ciência, comprovações, o que traz, o que acarreta para a tua saúde. Cara, tu pode usar, mas pode ser assim, aquela pessoa que utiliza, mas tem uma vida social normal, tem o seu trabalho normal, tem sua família normal. Ok, a gente tem que respeitar a decisão de todo mundo, mas a gente não sabe quem vai ter esse total discernimento e segurança, né? A gente não sabe se essa pessoa ela vai ter, porque tem gente que vai por conta de sofrimento e aí começa a cada vez mais utilizar e aí começa a afetar outras áreas da sua vida. E aí você falou do dono do Guido, eu lembro desse caso, mas ele foi suicídio, foi isso? Não, ele usava muita Ah, foi droga. overdose? Aí o sócio dele, o Ah, sócio dele é que a culpa sempre procura colocar, né? Ele era usuário, ele usava muito. Ele sempre, tá. Eu sempre pensei que usou. tinha sido suicídio. Pois é. E aí você tem que vir com ciência. Aí a minha amiga falou que aí na segunda vez eu fui na audiência, aí realmente chega as meninazinhas tudo assim, sabe? Parecia menina que não tinha nenhuma assim, tudo encabulada, tudo jovem, mas a gente percebe que elas acho que elas estavam com medo, sabe? E não sei de alguma O coisa medo elas é a tinham insegurança. escondido. E aí foi que eu puxei ainda agora. A insegurança é falta de caminho, é falta de direcionamento, como você falou, é falta de diálogo, entendeu? Então a gente precisa dar um direcionamento para eles. E relacionado às drogas, você tem que comprovar com ciência, você tem que provar com dados, e tem estudos mostrando isso. Cada vez jovem mais utilizando. O que acarreta isso no corpo, no físico? Né, da questão do corpo, do físico. O que acarreta numa visão maior? No social, na família, né, para os pais. Tu tem que dar essa visão global para eles, como eu falei. Vai vir gente confrontar contigo, falando, professora, tu usa não sei quantos anos, tem uma vida normal, beleza. Que bom que você tem uma vida normal, né? Mas nem todos estão assim. E tem gente que entra nessa e não sabe se vai também ter essa vida normal ou vai se afundar mesmo, como muitos se afundam, né? Então esse que é o problema também. Então você tem que falar abertamente com eles. Mas aí muitos vão falar assim, é ela que está trazendo a opinião dela. Aí vai da gente vir com estudos, vir com ciência, vir com comprovações, certo? Como a gente fala, com fatos não tem argumento. Entendeu? Então você tem que trazer comprovações, você tem que mostrar estudo, você tem que trazer exemplos. Esse exemplo do líder, por exemplo, é um exemplo, né? Olha, o dono do líder, o pessoal fala, olha, dono do líder, tinha muito dinheiro, tinha tudo isso. E aconteceu o que aconteceu, não é verdade? Então a gente precisa se informar, porque o que a gente mais vê é jovens sem direção nenhuma, como você falou, pai e mãe ausente. Eu mesmo presenciei esse final de semana uma briga muito feia de duas crianças de 9 anos que foram para a porrada, se sangraram todinho. E aí, quando foram apartar a briga, perguntaram: onde é que está o pai de vocês? Vão logo para a casa de vocês, para ficarem com o pai de vocês, para eles verem como vocês estão. Meu pai e minha mãe não estão em casa, eu estou sozinho em casa. Como assim? E aí depois a gente ficou sabendo que a criança de 8 anos, ela tomava remédio controlado. Então, poxa, precisa ter um cuidado maior com essa criança. E aí, olha a situação. Como você falou, a mãe falou, poxa, eu poderia ter ido atrás de profissionais, eu não fui. Na verdade, é diversas situações que é muito delicadas, é muito complicado de também debater, né, gente? Até porque como cada um tem seus princípios, tem sua visão,
né? Então, a gente tem que respeitar a visão de cada um. Mas é uma Professora? situação bem delicada. Pode falar. Como a senhora falou, cada um tem seus princípios e sua visão. É aí que a visão do psicólogo entra em relação a isso, porque quando a gente estuda isso, a gente esquece toda aquela nossa opinião que temos pessoal e começamos a entrar com bases científicas, obviamente, com base naquilo que a gente estuda, para ajudarmos essas pessoas com esse tipo de problemas. As abordagens que elas vão influenciar, né? A ajuda de como a gente vai levar. Não é questão de eu saber a verdade e dizer, eu sei a verdade e vou impor isso. Não, mas é a maneira que nós, psicólogos, vamos tratar esse assunto. A maneira de como vamos abordar, de como vamos trazer para cada Perfeito. pessoa com a sua idade diferenciada, mais velhos, mais novos, jovens e adultos, crianças, enfim. Uhum. É assim. Ou seja, mostrar os caminhos para eles, né? Exato. Perfeito, exatamente. Alguém me chamou? Alguém mais falou? Alô? Oi? Oi? Eu não sei se é comigo ou se é aqui no lado. Estão falando comigo? Sim, não, Depois da aqui, Larissa? a senhora está ouvindo? Agora tô. Tá? Então, o que ficou marcado foi aquilo o que ela me falou, que tanto o pai como a mãe, né, lamentam até hoje por não buscar ajuda. E situação financeira não era desculpa, né? É só assim, a falta de atenção. Aquilo que a senhora acabou de falar, a ausência, mesmo ele já sendo um rapaz de 21 anos, né? Mas falta a base, família, né? Que o jovem mesmo Exato. ele não procura, ele Perfeito. não procura. Eu acho que, Gerlândia, acho que nem foi tanto a falta de atenção. Pode ser também, ao contrário, pode ser o excesso. Dá tudo Também, não, é tem verdade. tudo fácil, Isso entendeu? Não tem, foi. aí não dá valor. Atenção, na verdade, é no sentido de Não, diálogo, né? os Sim, pais sim. Porque às os pais vezes a que estavam pessoa lá, tem tudo, entendeu? Eu financeiramente, concordo. né? Isso, isso Mas foi de isso. atenção, de conversa, de diálogo, daquele momento em Sim, família para é esse, debater sobre é diversos assuntos, né? isso mesmo. Chegar e sentar, bora debater sobre drogas, bora debater sobre o teu futuro, o que tu tem vontade, qual é o Professora, teu sonho? Pode falar. tá. Eu posso compartilhar algo assim que aconteceu aqui em casa, né? Tipo, com o meu filho. Pode. A gente mora aqui numa periferia e a Quem tu localidade que a tá gente falando? Eu mora fico... é Amanda. Ah, tá. É assim, aqui onde a gente mora numa área vermelha, vamos dizer assim. Então, o meu filho tem 13 anos e ele tem muitos amigos nessa faixa etária dele aqui. E aqui onde a gente mora tem venda de drogas assim, a, a, à vontade, tipo na cara Sim, dura, né? visivelmente, né? E só que acontece? Esses meninos que fazem essa venda aqui, eles têm um campinho. Aí os meus filhos, amigos vão brincar lá. Quando eles terminam o futebol, esses meninos que usam droga, que vendem, na verdade, a droga, eles, vem aqui que a gente vai comprar um refrigerante para ti e tal. E aí, tá, vão ganhando espaço com esses meninos, né? E aí, Sim, quando sim. foi um dia, eu estava aqui em casa e a polícia entrou aqui. E aí, meu filho estava lá no campinho. Aí, a gente já tinha alertado ele, né? Que quando a polícia entrasse, para que ele não corresse, para que não. Tipo assim, para que ele não ficasse como Às vezes a pessoa suspeito, não né? tem nada a ver, né? E aí, por Isso. uma atitude. Aí ele ficou, tava lá no campinho, aí ele veio devagar. Quando ele veio, ele entrou, aí nós ficamos olhando da janela, ele falou assim, mãe, é por isso que eu não gosto de policial, porque o policial, ele chega aí na maior ignorância, fala que todo mundo é ignorante, os meninos, tudo bem que os meninos vendem o negócio deles aí, mas eles são bacana com a gente e tal, porque eles compram refrigerante pra gente, compram picolé e tal. Então, ele já estava começando a ter uma construção de uma imagem de que o errado era certo, era legal.
E Sim, aí, nesse porque... momento, Entendi. fale. Não, eu entendi, porque ele foi pela atitude da pessoa, né? Que por ser cordial com Exatamente, ele, e acabou, tipo assim, transferindo para todos os temas, assim, tipo, tudo tá, isso. né? E aí eu fui conversar com ele, né? Tipo, aí eu falei, não, meu filho, olha, presta atenção. Por mais legal que eles pareçam ser, o que eles fazem não é certo, meu filho. A polícia está fazendo o trabalho, o papel dela. Então, como é que a polícia vai abordar? A polícia não sabe que tipo de gente ela vai encontrar. Como é que ela vai chegar como diz aqui dentro, na maciota, né? Como é que eles vão Sim, chegar abordando, oi, menininho, tudo bem e tal? Não é assim, filha. Eles têm todo um padrão de abordagem, eles são profissionais, tem uma forma do trabalho deles. Isso aí eu comecei a conversar com ele, explicar tudinho. Eu entrei assim muito profundamente na questão das drogas, o que leva, o que causa. E houve assim, a gente ficou um bom tempo conversando sobre isso. Então, graças a Deus, assim, através desse diálogo, dessa conversa, eu consegui tirar da mente do meu filho, desconstruir uma imagem que já estava sendo construída. Ou seja, aí entra a importância da família e uhum, do diálogo, né? Da perfeito, conversa, porque se não tivesse tido essa oportunidade para conversar com meu filho sobre isso, talvez uma hora desse ele estava achando muito legal. Quem sabe depois o cara chamava, oi, Pedrinho, vem cá, leva sim, ali esse negócio ali oferecer, para mim que eu te dou R$ 5 e tal, né? E aí o Pedrinho, por achar que o cara é bacana, que o cara é legal, vai lá e leva o negócio sem saber o que está levando. E assim exato, começa. Então, é muito importante mesmo esse diálogo dentro de casa, porque às vezes a gente, pai, acha que a gente dá presentes caros, a gente comprar o que o nosso filho quer, a gente acha que está sendo bom pai, que só isso basta, né? E a é, gente sabe que não, né? perfeito, Porque o muito mundo bom, ele está Amanda, cercado né? Ele está cercado de coisas, de propostas, né? O mundo está aí é, com as suas propostas e cabe nós pais responsáveis protegermos nossos filhos disso aí, né? perfeito, Amanda, Enfim. muito bom a sua colocação, obrigada por ter mostrado, né, uma Uhum. situação íntima sua com seu filho. É verdade Uhum. mesmo, eu não sou mãe ainda, mas eu penso muito ainda nessas situações, porque a gente sabe que no mundo digital que a gente está, as informações estão aí, né? Às vezes eles estão olhando, às vezes, no YouTube, e aí o YouTube traz as opiniões, e eles começam até... Por isso que é importante a gente ver o que eles estão assistindo, porque a liberdade de expressão, ela existe e é correto, claro, mas tem que ter muito cuidado, né, para ver o que eles estão vendo, escutando e aprendendo, para, como você falou, para não construírem coisas que às vezes parece que é correto, mas não é, né? A visão. Então, o teu diálogo foi importantíssimo. Então, olha a importância da família. Então, tu poderias também ter mostrado algum vídeo para ele, sabe, no YouTube, de alguns exemplos de situações assim, que eu acho que quando a gente vê mesmo a situação, eu acho que é até mais impactante, sabe? Por exemplo, quando eu trouxe a peça para a escola, em vez de falar só a palestra, a informação falada, e eu mostrar a realidade, dá um impacto maior, entendeu? Porque ele está ali vendo uma realidade, tá me entendendo? Ele está vendo uma realidade que parecia ser normal. Então, é bom você mostrar o outro lado da moeda. Então, né, ainda não sendo mãe, eu já pensei nisso. Bora ensinar mostrando, olha, meu filho, Verdade. pode ser preso ou pode alguma situação, né, se vender. Olha, meu filho, pessoas que vão para o hospital porque estão com overdose, porque tomaram muito. Olha, situação de pessoas que entraram nisso e não voltaram, ou entraram, conseguiram sair, mas tu não sabe. Aí você mostrar exemplos, entendeu? Então, você pode fazer diferente. Então, se mantenha distante disso. Então, é importante a gente mostrar. É a mesma coisa na escola. Ali a gente está com um papel de profissional, mas a gente precisa mostrar a realidade, não é verdade? A gente precisa mostrar, e aí pode trazer diversas estratégias de ensino e recurso. A palestra, como a gente está debatendo hoje, é uma delas. Vídeos é uma delas, que eu vejo que o vídeo é muito impactante. A questão de rodas de conversa, debate, que a gente vai escutar a opinião dos jovens,
né? Porque tu escutou teu filho falando e aí que tu veio com informações. Então, a roda de conversa é uma estratégia também de ensino muito boa, que a gente ainda vai falar como montar. Então, só para finalizar, que o debate foi muito bom, tá? Sobre isso, como perguntaram como a gente pode trabalhar isso na escola, a gente tem que mostrar mesmo assim, a realidade, tem que falar assim, com os filhos e com os alunos também. A gente tem que mostrar a real, né? Ser bem direto, mostrar o que realmente acontece no contexto. Então, vamos agora voltar só para os 2 últimos tópicos para a gente encerrar, que já são 10 horas, tá? Vai usar recursos visuais, evite textos. Então, quando vocês, né, vêm com um professor que coloca muito textão, é cansativo, às vezes você não presta atenção. Então, é muito importante a gente trabalhar, principalmente a palestra, com tópicos, porque o mais importante vai ser a tua oralidade na palestra. Os teus exemplos, as tuas informações, os teus debates. Então, traga somente tópicos para lembrar o que você vai falar. Não venha com textos enormes. Só se foram citações muito importantes, informações muito importantes. Mas, mesmo assim, tenha cuidado com os textões, tá? Deixe as imagens de guiar suas palestras. Não trabalhe só com tópicos, mas você pode deixar a sua palestra mais atrativa se você utilizar imagens. E, às vezes, a imagem, ela toca mais, ela é mais, pode-se dizer, ela é mais, ela atinge mais, ela é mais É mais chocante. impactante. Exatamente, ela é mais chocante. Então, por exemplo, da questão do cigarro. Infelizmente, pode perceber o que as caixas de cigarro hoje em dia vêm com uma foto, né? Às vezes tem gente que nem liga, né? Continua fumando, tá nem para aquela foto. Mas pode ser que alguém uma hora olhe, né? Que fuma, olhe e fala, égua, realmente causa isso, né? Pode ser. Então, a imagem ela é impactante. Então, você pode trazer exemplos. Eu estou falando sobre as drogas, sobre testes vocacionais, mas tem sobre bullying. Vocês podem trazer vídeos sobre bullying, imagens do que pode acarretar na pessoa que é vítima, né? No psicológico dela. Então, tragam vídeos mostrando para aquela pessoa que, vamos supor, pratica, às vezes nem tem noção que pode acabar interferindo tanto na vida daquela pessoa, machucando tanto, e aí na hora, com aquele vídeo impactante, ela pode se tocar, né? Ela pode, ou seja, você tem que utilizar diversos meios, a palestra, a oralidade, mas traz vídeos, traga imagens para alguma dessas maneiras tocar aqueles jovens. Poxa, olha o que acontece, caramba, não sabia disso. Ou égua, agora é que eu me toquei que a droga faz, eu não sabia. Eu só via meu colega lá da rua, a gente boa, como a Amanda falou, olha o que faz na vida dele. Então, a gente precisa mostrar, né? Porque o mundo está aí, como a Amanda falou, a gente está cercado de várias coisas. Então, nós que somos profissionais que exercem alguma influência, né? Psicólogo, professor, é importante a gente debater esses temas, para eles também verem o outro lado, conhecerem o outro lado da moeda. Então, gente, a gente vai parar aqui, mas ainda tem bastante coisa para a gente ver da palestra. E a gente vai entrar com antes da palestra, ainda durante. A gente ainda vai entrar com dicas do slide, a oratória, a comunicação, os gestos de como falar. Isso tem bastante coisa ainda, tá? Mas nós vamos debater ainda com calma tudo. Tá bom, gente? Alguma dúvida, algo a se falar? Gostaram da aula de hoje? Professora, esse material está disponível lá na plataforma? Eu vou colocar ele disponível, tá? Tá. Pode deixar Tá. que eu vou deixar. Eu vou colocar aula ao vivo e vou mandar esse material. Sim, professora, eu achei a aula hoje muito interessante, um tema que precisa ser abordado mais. É E porque é um dos temas, né? Porque a gente está vendo a estratégia. Mas dentro Sim. da estratégia existem vários temas que podem ser debatidos. Aí a gente está entrando até nos temas, mas é importante a gente debater os temas da atualidade. E esse tema a gente termina, professora, antes da prova? Sim, todo esse conteúdo é para a prova. Entendi. É conteúdo da prova. A prova de vocês está marcada para quando? Para o final de novembro. Dá tempo, sim. Porque tem trabalho ainda, essas coisas, enfim. Mas se eu passar algum trabalho, vai ser um trabalho simples. Não se preocupem, não.
Tá bom? Graças a Deus. Né? Não, não se Obrigada, preocupe, não. professora. O mais importante é vocês aprenderem e estarem na aula. Então, se vocês estão participando, e se eu passar o trabalho, vai ser um trabalho tranquilo, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Tá bom, professora. Tá, gente? Então, até segunda-feira que vem. Fiquem Até com segunda-feira, Deus. professora. Sua aula, como sempre, sempre excelente, viu? A gente Oh, muito aprende muita obrigada, viu? Fico coisa. muito feliz. Isso me motiva a continuar firme e Com forte nas certeza, aulas. mas acho também. Graças a Deus. Tá bom, Obrigada, tá, gente? Continuem vindo para as aulas para a gente ter esses debates bem legais. Tá bem bom? legal. Boa Um noite, beijo, meus professora. amores. Tá bom. Boa Tchau. noite, professora. Boa Boa noite, queridos. noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos.